meus irmãos, minhas irmãs. Hoje vamos conversar a respeito deste livro Ilumina-te, Espírito Joana de Ângeles, Divaldo Franco, que faz a transcrição. Inicialmente, esse livro sugere que tenhamos em mente o seguinte: uma ligação mais direta, vamos dizer assim, a respeito do visível e do invisível, do que nós vemos e do que nós não vemos. Este livro nos dá, sim, meios de entender melhor essa ligação das causas invisíveis que atuam no campo visível. Do nosso passado, em outras vidas, em outras encarnações que se projetam nesta vida. Enfim, é um livro que nos ensina a ter essa ponte, essa ligação entre o material e o espiritual, ou, dizendo em outras palavras, entre as dimensões, nós estamos aqui numa dimensão material, mas há outras dimensões. E esse livro nos propicia o conhecimento, essa ligação, porque todas as dimensões são como assim, vamos dizer, uma pedra jogada num lago, em que daquele centro, vamos dizer, material mais pesado, vão surgindo outras ondas com mais energias sutis. Então, Joana de Ângeles começa assim: a irradiação mental de cada indivíduo humano expressa sua conquista evolutiva, o estágio de amadurecimento ou de primitismo espiritual em que se encontra. Então, nesse mundo que nós vivemos, constatamos ações nobres, elevadas, e ações assim, vamos dizer, menos altruísticas, ações, comportamentos, atitudes mais negativas. É colocado da seguinte forma, né? Ou em outras palavras, o bem e o mal, né? Dizendo de uma forma mais genérica. O bem, ele vai se aprimorando à medida que vai havendo uma evolução espiritual na escala do tempo. E aquilo que chamamos mal é proveniente daqueles espíritos que estão ainda numa forma muito primitiva, que não conseguiram sair ainda daqueles tempos das cavernas, daquele tempo das lutas do ser humano pela sobrevivência. Então, podemos ver essa questão da sociedade mesmo atual, porque essa divisão em ações mais nobres e ações mais depreciadas, né? Por questão da evolução do espírito através dos tempos. E o que achamos negativo é justamente decorrente daqueles espíritos que permanecem lá atrás, permanecem em estágios mais primitivos de evolução, né? Agora, continuando aqui, Joana diz o seguinte: sendo emanação das energias sustentadas pelo pensamento, pelas suas aspirações. Veja, nós temos os pensamentos e temos nossos desejos, nossas aspirações, pelos comportamentos morais e pelos seus anseios,
é constituída por vibrações específicas, tradutoras da realidade de cada qual. Então, é como se tivéssemos, assim, uma identidade espiritual, cada um de nós com uma identidade espiritual, né? As vibrações específicas de cada ser humano. Nesse conjunto aqui, pensamento, aspirações, comportamentos, anseios, que se forma, vamos dizer, um todo em que se dá a identidade interna, a identidade espiritual de cada um de nós, de cada um dos seres humanos. Aí podemos falar de uma psicosfera, formas mentais que não são passivas e agem em torno do seu Criador. Então, os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que queremos, né? Porque existe o pensamento, o sentimento e a vontade, aquilo que queremos, né? Forma a nossa psicosfera, cenário individual, nossa casa mental também. Nós temos essa casa mental material e uma casa mental espiritual. Uma casa mental visível e outra casa mental invisível. Casa mental, interpretação da realidade psíquica de cada um. Então, vejam, é esse mundo interno, essa realidade psíquica de cada um que nós emanamos. Não fica assim parado em nós, não. Nós emanamos essa realidade mental e aí vamos entrar em sintonia com, né, como frequências radiofônicas, vamos entrar em sintonia e em sincronia, quer dizer, ao mesmo tempo, com aqueles nossos irmãos que já estão em outra dimensão. Então, voltando ao que eu estava dizendo no início, entre o visível e o invisível, entre esta dimensão e outra dimensão, nós estamos ali nos expressando, nós estamos ali nos mostrando, nos identificando. Então, o que se chama esse pensamento, eu estou pensando, é tudo visível em vários planos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos anseios se tornam expressão, se tornam visibilidade, estão, portanto, uma forma de sincronia e sintonia com outras dimensões. Lembrando que cada ser tem sua realidade, cada um de nós tem a sua realidade formada por esse conjunto, por essas vibrações específicas de cada um de nós. Essas vibrações específicas de cada um de nós que dão a realidade de cada um. Lembrando também que a verdade é uma só. A verdade é uma só. Nós procuramos a verdade, cada um de nós em realidades diferentes, em situações diferentes, cada um de nós procura a verdade. Procura a verdade e a verdade te libertará, né? A verdade é uma só. Bom, continuando aqui, olha. Enquanto o ego pode mascarar-se, apresentar-se com valores que realmente o ser não possui, essas ondas contínuas são produzidas pelas legítimas ideações reais e reais anelos íntimos. Então, o ego, nós já sabemos, né? É a parte da nossa psicologia
da nossa psique, em que nós nos manifestamos externamente na sociedade, não é? Tal, com uma profissão, como a gente se apresenta na sociedade, como a gente se apresenta nesta dimensão, né? Mas, vejam, enquanto o ego pode mascarar-se, mas nós estamos emitindo, transmitindo, identificando também o nosso mundo interno, nossas aspirações, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, é muito importante tomarmos consciência disso, né? Ah, eu estou pensando tal coisa, tal, mas esse pensamento ele está sendo uma expressão do nosso ser íntimo, o que desejamos fazer, né? Então há uma, vamos dizer, uma conexão muito direta entre esse mundo invisível, esse mundo não palpável, né? Vamos dizer assim, usando uma linguagem ainda de Joana de Ângeles, esse mundo não palpável e o mundo social e material, essa vibração material em que vivemos. Em consequência da sua permanente exteriorização, produz ressonância, influenciando todos aqueles que se encontram na sua equivalência vibratória. Seria, então, vamos dizer, uma certa ingenuidade da nossa parte pensar que os nossos pensamentos estão fechados em nós mesmos, que o que eu estou pensando vai ficar aqui comigo mesmo. Não, né? É uma permanente exteriorização. Nós estamos exteriorizando continuamente os nossos pensamentos. De igual maneira, os espíritos nobres, quando são atraídos pelos ideais edificantes, ocorrem em ressonância, ocorrem em ressonância na direção daqueles cujas ondas psíquicas sincronizam com suas vibrações. O mesmo ocorre no sentido oposto, quando a insensatez e a vulgaridade expressam-se nas faixas de inferior qualidade, atraindo as entidades frívolas e perversas que se comprazem em gerar embaraços onde quer que se encontrem. Né? A doutrina espírita nos deixa bem claro isso, quer dizer, o que nós justamente, né, à luz da doutrina espírita, sabemos, né, a força do nosso pensamento, né, e Joana de Ângeles acrescenta aqui que esses pensamentos são frequentemente exteriorizados, eles não ficam em nós, não. Como nós estamos nos comunicando verbalmente por ondas sonoras através da internet, né? Nós estamos transmitindo, expressando o nosso pensamento dessa lição, assim também os nossos pensamentos, eles são constantemente exteriorizados, né? São frequentemente mostrados, são frequentemente e não são simplesmente exteriorizados. Eles são exteriorizados e entram em sintonia com as correntes de igual sentimento, de igual pensamento. Né? Faz-se necessário que a mulher e o homem contemporâneos compreendam a finalidade superior da reencarnação, dedicando-se à conquista da iluminação pessoal, que se expande em bênçãos de claridade e de sabedoria. Iluminação pessoal. Né? Vamos voltar àquelas sábias palavras de Jesus Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Quer dizer, aqui nós temos um sinal de igualdade, o próximo é ti mesmo. Como vou amar o meu próximo se eu não amo a mim mesma? Se eu não amo a mim mesmo, eu não sei o que é o amor. Como que eu vou amar o meu próximo? Então, iluminação pessoal. E essa iluminação, aqui é interessante neste livro, é iluminação pessoal, mas são energias que se expandem. Essa iluminação pessoal, ela se expande. Eu posso pensar assim, bom, tudo que eu estou pensando, sentindo, está aqui dentro de mim, né? Não é assim. É tudo uma expansão, é tudo uma expressão do nosso ser mais íntimo, do nosso ser interior, né? É uma dinâmica que está em expansão, como o universo está em expansão. É inconcebível pensar que nosso pensamento está aqui mesmo. Estou pensando que vai ficar com a gente mesmo. Eu sou uma fonte de irradiação de pensamentos e de ações, e isso forma a minha identidade. Isso forma a minha identidade pessoal. Todos os seres necessitam-se e devem viver em grupos que respondem pela sua preservação e pelos fatos de manutenção das suas existências. Por essa razão, o conhecimento e ação dignificadora que propõe amadurecimento psicológico facultam-lhe empatia que constitui um valioso instrumento para o progresso espiritual. Nessa iluminação pessoal, nós expandimos e criamos uma psicosfera muito positiva em nossa volta, não é? Porque o dinamismo, os nossos pensamentos, eles não ficam parados, não ficam estagnados, eles estão em frequente expansão. Todos os seres humanos desejam a liberação do sofrimento, que campeia por toda parte. Nada obstante, o sofrimento faz parte do fenômeno que é a vida física. Então, como entendemos esses momentos da vida em que passamos por dificuldades, é a partir desses momentos mais difíceis da vida que a nossa consciência evolui, porque nos obriga, nos força a uma reflexão mais profunda sobre nós mesmos. Então, dessas dificuldades, devemos tirar as lições, e essas lições são propulsoras da expansão da nossa consciência. A nossa consciência se expande a partir dessas situações de angústia, de sofrimento. Agora, não podemos sucumbir, né? Nos entregarmos, não refletirmos a respeito dessas situações. Vamos ver, então, ainda nesse tópico dos sofrimentos pelos quais passamos. A Constituição orgânica apresenta alterações e mudanças que respondem pelos sofrimentos físicos e, não raro, por emocionais e psíquicos. Então, esse sofrimento pode ser físico, emocional e psíquico. Apresenta-se nessas três ordens. Mas por que isso acontece? A causa central desses acontecimentos reside no espírito, que é o gerador do seu destino, modelador do veículo somático. Vejam que interessante, né? É a partir da nossa irradiações espirituais, perespirituais,
o espírito é o gerador do seu destino, o modelador do veículo somático. Vejam que nessa reforma íntima, nessa nossa mudança de postura, na verdade, essa reforma íntima, ela nos transforma completamente. Muda até o nosso nome. De Saulo, torna-se Paulo. Ué, mudou, mas não tinha esse nome, mas mudou o nome. Para Saulo, ficou Paulo. Então, Jesus é o ente que se encarnou e atuou aqui na Terra, mas o Espírito de Cristo é um Espírito cósmico, a qual falaremos também um pouco mais aqui na frente. De acordo com as construções mentais e, consequentemente, morais, elabora os equipamentos fisiológicos para a jornada evolutiva conforme suas necessidades, que não podem ser adiadas. Tudo isso tem um caráter de urgência. Nós já, por milênios, já estamos no processo de adiamento, que é amanhã nós vamos fazer, amanhã, daqui 100, 200, 300 anos. Então, o momento é agora. Há um certo caráter de urgência nessa nossa mudança, nessa nossa transformação. Esculpidas nos refolhos do ser, quer dizer, no mais íntimo do ser, todas as formulações criam matrizes que darão lugar às constituições representativas das ideações do mundo físico. Todo essa estrutura interna, ela tem suas consequências de gerar as matrizes da nossa atuação no mundo físico. Intermediada pelo perispírito, como sabemos, né? Também conhecido como psicossoma, o corpo é a sua projeção condensada da matéria. Não é de surpreender, em razão das condutas humanas, que haja mais doentes, vejam que é essa afirmação, há mais doentes do que sadios. Maior número de atormentados do que pacíficos, equilibrados na extraordinária economia espiritual da sociedade terrena. Vejam que com essas palavras, Joana de Ângeles nos dá um quadro da sociedade atual, ou melhor, da sociedade de todos os tempos, que há mais atormentados do que... Interessante, né, gente? O contrário de atormentado é pacífico. Se a pessoa pacífico, se a pessoa está em paz, ela não está atormentada. Os tormentos, né, nessa sociedade em que vivemos, é isso, aquilo, atormentados. Então, do que os pacíficos, no contexto aqui, o contrário de tormento é a paz, né? A paz interna. Há mais doentes do que sadios. Jesus já veio justamente para tratar disso que nós estamos falando, desses atormentados, desses doentes, né? Cuja raiz, cuja origem vem do Espírito. Vem do Espírito. Então, Jesus já nos ensinou, já nos deu essas lições. Em decorrência... Veja, nessa paisagem, porém, exteriorizam-se os fenômenos empáticos que devem ser cuidadosamente cultivados. Então, o que eu estou cultivando nessa minha
vida interior, né? Com os meus pensamentos. Cultivar, gente, vamos pensar na palavra cultivar. Cultivar é tratar de uma planta, plantar, ver o crescimento dessa planta. E é muito usado aqui no livro de Joana de Angeles a palavra cultivar. Quer dizer, o que realmente nós estamos cultivando internamente? Estamos alimentando, dando água que está crescendo dentro de nós. Em decorrência da similitude pelo sofrimento, pode ser, deve ser sempre solidários com aquele que tem aflições. Então, torna-se também, quando nós temos esse conhecimento mais interno, nós vamos nos tornando mais solidários com aqueles que sofrem, com aqueles que têm, atravessam situações difíceis nessa vida. Há uma máxima que diz assim, olha, quanto mais interno, mais externo. Quanto mais nós nos voltamos para nós mesmos, nessa análise proposta por Joana de Ângeles, mais nós vamos nos expandir também para o mundo exterior. A vida é pródiga em estímulos e todas suas manifestações enriquecem-se quando percebidas. Quando percebidas. Nós estamos recebendo muitas mensagens, desses planos mais sutis, mas nem sempre as percebemos. Aqueles que recebem carinho vivem muito mais tempo e melhor em qualidade existencial do que os demais que são desconsiderados e excluídos pela presunção dos seus círculos de relacionamento. Então, se nós expandimos carinho, nós temos uma melhor qualidade existencial, uma melhor qualidade de vida. Jesus, o médico por excelência. Jesus é um médico também, é um médico que cuida de nós, né? Que nos trata, que nos dá a receita, mas nem sempre nós aceitamos essa receita. Né? Jesus é médico por excelência. Ofereceu esse exemplo ímpar, sempre atendendo aos mais infelizes. Aqueles que eram desrespeitados pela sociedade orgulhosa e enferma. Vejam que expressões são usadas aqui. Sociedade orgulhosa e enferma. Jesus, né, atendendo-os com gentileza e compreensão, tornando-os novamente humanos e cidadãos, em razão de haverem sido expulsos do convívio dos abandonos e poderosos de um momento. Poderosos em um momento, né? Aqueles, né? Isso se aplica a todas as épocas. Todo aquele que se preocupa com seu próximo vivencia mais harmonia interior do que aqueles que lhe é indiferente. Aqui entra a nossa boa vontade para auxiliar o próximo. E, realmente, se eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades, sem contingências externas que me forcem a esse ato. Se esse ato de amor ao próximo for realmente espontâneo, então nós estamos vivendo numa condição existencial melhor. A energia empática de afeição desinteressada.
Esse bem, então, ele deve ser feito espontaneamente e desinteressada. Produz ressonância vibratória no planeta, contribuindo para o equilíbrio geral. Vejam que nós aqui somos uma irradiação para o próprio planeta. A busca, portanto, da autoiluminação, agora aqui o título é Ilumina-te. Agora está falando de autoiluminação. Eu tenho que me iluminar por mim mesmo. Autoiluminação. É proposta inadiável. Inadiável, gente. No outro parágrafo, foi usado o termo urgente. Aqui está falando inadiável. Todos esses preceitos são urgentes, são inadiáveis para a conquista da harmonia interior. Belas palavras, né? Harmonia interior. É o céu, né? É o céu. E o céu está dentro de nós. Então, esse processo inadiável, urgente, vai plenitude do harmonia interior, da plenitude do reino dos céus, na paisagem emocional dos sentimentos enobrecidos. Esse é o reino dos céus, na paisagem emocional e dos sentimentos enobrecidos. Então, é a autoiluminação, né? Lembrando aqui, quando o Valnei nos indicou o primeiro livro nessa série, o que inicialmente, confesso, tive certa dificuldade de leitura, justamente por o livro se voltar para nós mesmos, dentro de nós. É muito fácil dar o conselho, pregar, falar, né? Dar palestra, mas é dentro de nós que deve ocorrer essa mudança. A atualidade é opulenta em belas oportunidades, receitas de psicoterapias valiosas que encontram ao alcance de todo aquele que realmente se esforce para aplicar-se algum dentre as muitos, aquelas que seja compatível com sua problemática. Então, a atualidade é opulenta. Vejam os termos aqui. Opulência. Ele é uma coisa assim exuberante. Isso que é opulência, né? Opulência. Ela não usou o termo, ela usou justamente esse termo, que é mais apropriado aqui no contexto, né? A atualidade é opulenta de belas oportunidades. Oportunidades belas e oportunas. Receitas de psicoterapias valiosas que se encontram ao alcance de todo aquele que realmente se esforce. Aqui que pega, né? Eu tenho que ter um esforço, eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ter uma dedicação. Por aplicar-se alguma dentre as muitas, aquela que seja compatível à minha problemática, à sua problemática. Então, esse mundo, como que é esse mundo? Não, a atualidade é a opulência, é opulenta, é uma opulência, uma abundância de oportunidades para que escolhamos aquela que mais se dirige ao nosso interior. Obras excelentes de autoajuda. O êxito, porém, de qualquer candidato depende exclusivamente de seu empenho, do esforço que se deve aplicar para o resultado feliz. Aqui que também depende de nós, depende do nosso esforço.
Então, não vamos culpar esse ou aquele, ou aquilo, ou este mundo, ou essa época, depende de nós. O Espiritismo, restaurando a doutrina de Jesus, propõe autoiluminação. Espiritismo e Jesus propõem autoiluminação, mediante a adoção de suas palavras sintetizadas no Sermão das Bem-aventuranças, sempre atual e insuperável, o Sermão das Bem-aventuranças. Ilumina-te, pois a cada momento, acendendo a sublime claridade do discernimento na mente e do amor no sentimento, a fim de prosseguires a paz e o estímulo para a sublimação. É um livro muito rico, realmente, que nos traz muitas informações. Estuda a introdução do livro, gente. Agora eu vou entrar no primeiro capítulo, em pleno deserto. Vejam que introdução, né? Ficaríamos aqui horas e horas somente vendo essa introdução do livro. Capítulo 1 aqui tem o nome de Em Pleno Deserto. A aridez do deserto, de alguma forma, sempre atraiu o ser humano, especialmente aquele necessitado de paz, em luta contínua pela superação das tendências negativas e ansioso pelo autoencontro. Outra palavra aqui, autoencontro. Eu tenho que me autoencontrar. Eu mesmo tenho que me encontrar. É o autoencontro. Então, aqui, o título é Em Pleno Deserto, né? No misterioso silêncio do deserto, interrompido pelas frequentes tempestades de areia. Veja que descrição do deserto aqui, olha. No misterioso silêncio do deserto, interrompido pelas frequentes tempestades de areia, na magia das noites frias e estreladas no azul turquesa, a reflexão, a interiorização tornam-se inevitáveis e o indivíduo mergulha no insondável, descobrindo as incógnitas da vida, encontrando as respostas hábeis para o prosseguimento da jornada em cânticos de luz. Então, essa metáfora do deserto que se propõe é muito importante entendermos o sentido, a significação, o sentido figurado, o qual realmente é o sentido que se pretende dar a esse deserto. Mas é ali nesse deserto que nós vamos há uma magia nas noites frias, reflexão, interiorização. O indivíduo mergulha no insondável, realmente. Como disse Shakespeare, há mais coisa entre o céu e a terra do que sonha a vossa vã filosofia. Nós achamos que já sabemos muito, que já estamos muito adiantados, mas não é bem assim. Estamos ainda no começo da jornada. Então, aqui, mergulhar no insondável, descobrindo as incógnitas da vida, encontrando respostas hábeis para o prosseguimento da jornada em cânticos de luz. Vejam, no parágrafo seguinte, Joana de Ângeles faz referência a Moisés com o povo libertado da escravidão no Egito, vagando no deserto até encontrar a terra prometida, 40 anos depois. O deserto que se refere é esse deserto ao qual Joana de Ângeles está se referindo. Não é eu ir simplesmente ao deserto, estou aqui no deserto, não é o lugar físico deserto
é o que está dentro de mim, vagando no deserto até encontrar a terra prometida. O que é a terra prometida? Não é um espaço geográfico, é o céu dentro de nós. E isso que é a terra prometida. Esse deserto é o deserto da reflexão, interiorização, mergulhar no insondável. Há muita coisa, gente. Nós estamos iniciando ainda, nós estamos engatinhando ainda nesse caminho, né? E Joana diz aqui, textualmente, o deserto, simbolicamente, pode ser interpretado em uma metáfora ao lugar ideal para a meditação profunda, a fixação do pensamento sublime, distante das distrações do imenso contingente das tentações. O que são essas tentações? É a nossa distração, é a nossa, é o nosso direcionamento às coisas materiais. Essas são as tentações. O ser humano necessita, sem dúvida, de conviver com as demais pessoas, né? Mas ele tem que buscar também o seu mundo interior. Na atualidade, a busca desse deserto, Joana de Ângeles falando aqui, não conduz o indivíduo às regiões geográficas áridas e distantes da civilização. Aqui são palavras textuais de Joana de Ângeles. Mas as paisagens interiores que aguardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetrando pela busca do silêncio iluminativo. Quer dizer, está falando textualmente aqui, não é nenhuma região geográfica. Nesse sentido, há esse livro aqui, ó, gostaria de A Voz do Silêncio, de Madame Blavatsky, que ela compilou, né, na linha do, dessa linha do budismo tibetano, né, essas recomendações. É muito poética essa leitura, A Voz do Silêncio. Teve a voz do silêncio. Não há silêncio, sim, mas silêncio tem uma voz interna, interior. Na existência humana, já não são os ruídos que representam as agitações, os tormentos, a perda de sentido psicológica, mas as formidandas, quer dizer, tremendas, imensas renúncias, a procura da quietação na qual a alma se expande e ganha o infinito. Olha, veja, ganha o infinito. O infinito. Aprende-se a ouvir as estrelas. Como nós conhecemos aquele poema, né? Ouvir as estrelas. Consegue-se harmonia interior, estabelecendo-se programa de equilíbrio e de saúde, ao mesmo tempo deixando-se penetrado pela serenidade com que pode enfrentar todos os desafios. Não são alguns desafios, são todos os desafios. Quando se consegue o hábito de pensar em silêncio, no deserto íntimo, esse deserto é íntimo, no deserto íntimo, permanece a alegria de viver, tão importante que tenhamos a alegria de viver, seja sob aplausos ou apupos, em estabilidade social ou em pendência de muitas realizações. Então, o mundo material segue seu curso e nós também junto, mas internamente, no deserto íntimo, permanece a alegria de viver em quaisquer situações. Esse equilíbrio íntimo é a resposta da autoconquista, do descobrimento dos legítimos objetivos da jornada,
sem as ilusões dos triunfos enganosos. Vejam, essa mensagem, essas revelações são ditas por palavras, mas só falta pegar na nossa mão e levar para mostrar essa realidade. Esse silêncio, portanto, é tão importante para o espírito quanto o são o pão e a água para o corpo. Vejam a proporção. O pão, a água, o silêncio íntimo. Na solidão, o ser retempera o ânimo, identifica-se com a atividade de libertação. Descobre quão transitória é a sua marcha orgânica, adquirindo lucidez para compreender todos os acontecimentos, especialmente aqueles que lhe causam dor e aflição. Sucede que nesse estado de receptividade íntima, os sofrimentos não perturbam, não desarmonizam, mas produzem amadurecimento para a expansão da nossa consciência. No silêncio dinâmico da mente, que se direciona para os objetivos espirituais, encontra-se alegria e bem-estar, fluindo-se da harmonia que decorre da consciência lúcida, uma consciência mais lúcida. E essa consciência lúcida também depende, vai ampliar a nossa intuição. Intuição. Né? Lembrando aqui uma aula do Valnei que ele falava, intuição. Né? Mediunidade é uma intuição também. É uma forma, uma intuição, uma percepção que nós temos do extrafísico. Né? Assim nos ensinava o Valnei. É a intuição, aquela percepção, um sexto sentido, e quanto isso é importante na nossa vida. Essa intuição, essa percepção, nós que agimos por instinto, né? Pisou no meu pé, nossa, já quero declarar guerra. E, às vezes, por pequenas coisas, por mínimas coisas, nos melindramos, perdemos amizades, por pequenas coisas, pequeníssimas coisas, porque é esse mundo externo. O solilóquio, quer dizer, essa conversa com nós mesmos, bem elaborado, constrói a sabedoria para os diálogos edificantes e produtivos, gerando os conhecimentos que levam às ações enobrecedoras. Conhecimento é uma coisa, sabedoria já inclui consciência expandida, é diferente. Né? Sabedoria. Reflexionar, portanto, antes de agir, a fim de que a ação se expresse digna e produtiva, é dever de todos aqueles que vivenciam as experiências do deserto. Quando te sentires, porém, na encruzilhada dos conflitos e das angústias, sem saber como proceder, busca o deserto e no silêncio Jesus te acercará, orientando-te com segurança. Quando não se consegue esse silêncio que predispõe à harmonia, o acúmulo de problemas não resolvidos empurra sua vida para a depressão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, assim consideramos a introdução do primeiro capítulo.
E aí segue o livro. Mas por hoje, em razão do tempo, vamos ficar por aqui. Lembrando, então, como eu disse no começo, que os nossos pensamentos e sentimentos estão em constante irradiação, exteriorização, manifestação daquilo que somos internamente. Ah, mas eu não estou vendo. Mas nos outros planos, existem muitos outros planos, esses pensamentos eles estão numa dinâmica, estão confluindo, esses pensamentos estão ampliando e influenciando, como disse Joana de Ângeles, até a situação do planeta Terra. Então é isso, agradeço a presença, a receptividade, né, a essa corrente muito positiva que se forma em nós, Centro Caminho da Luz, né, todos aqueles que se interessam pelo bem-estar, por uma melhor compreensão da nossa humanidade. Obrigado a todos.